sobrecarregada com tanta informação negativa. E às vezes, quando nós damos conta, já estamos a ir por assuntos que Deus não nos mandou inserir neles. Por isso Deus nos aconselha para nós ficarmos distantes de discussões vãs, e nós não ficamos a discutir que ele merecia a morte, matou a filha, merecia a morte também. Isso já não é de Deus. E que nós estamos, quando nos acordamos, o que é que eu estou a dizer? Então, nós vivemos num mundo maligno. Esse é o nome correto. Nós vivemos num mundo que Satanás sabe que está nos seus últimos tempos. Ele está a investir forte nas almas. Ele está a investir forte em todas as áreas. Na área da saúde, na área dos sentimentos, sentimental, na área profissionais, tudo. Ele está a investir forte. E nós podemos ver isso à nossa volta. Mas nós temos que ser aquelas pessoas que temos a palavra do Senhor e temos o Espírito do Senhor como a nossa certeza, firme certeza do caminho que nós seguimos. Amém? Eu queria que, antes de mais, vou orar. Amém, Pai, obrigado, Senhor, por estás aqui nesta tarde, Senhor, connosco, Pai. Quero-te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Pai. Quero-te agradecer, Senhor, porque os nossos corações são corações de carne e não são corações duros, Senhor. E que os nossos corações vão se abrir, Senhor, para as tuas palavras, Pai, para aquilo que tu tens para dizer ao nosso coração, Senhor. Por isso, Pai, eu te agradeço por todos os irmãos aqui presentes. Te agradeço, Senhor, por esta tarde maravilhosa, Senhor. Te agradeço, Senhor, por nós termos escolhido vir à tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queria que a amada irmã Cláudia Paes abrisse em 1 de Reis. Pode ser a partir do 1 Reis 13, 11. Mas eu vou-vos explicar desde já de antemão. Muitos de vocês conhecem, mas vocês sabem que Salomão era foi um homem de Deus, foi escolhido por Deus. Um homem que até começou bem. Ele começou bem a sua caminhada com Deus, mas com o passar do tempo ele perdeu-se. A Bíblia diz que ele teve, 700 mulheres, inclusive, e coisas assim, e cada uma delas o desviava para deuses diferentes. E ele até acabou por se desviar de Deus, acabou por adorar deuses que não existem, e deuses que não... Pronto, ele veio provocar a ira do Senhor. Então, depois, mais tarde, Deus disse, por amor a David eu não te vou tirar nada, mas quando tu tiveres um filho, eu vou fazer das minhas, vou fazer a justiça que eu tenho para fazer. E então ele teve um filho, e mais tarde que esse filho se tornou um homem importante no seio do povo, e então aí sim o Senhor, como que fez aquilo que não fez com Salomão, acabou por fazer com o seu filho, como tinha prometido. Mas não é essa a mensagem que eu trago. Eu tenho uma mensagem que está em 1 de Reis 13, 11, que tem a ver com esse seguimento. Diz assim: Ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia. O homem de Deus, vou esperar um bocadinho, o homem de Deus foi um homem que foi enviado até o rei de Judá, Jeroboão, e foi enviado para quê? Para profetizar aquilo que Deus ia fazer naquelas deuses que ele andava a adorar, porque ele herdou aquilo que o pai fazia, ou seja, ele adorava a Deus nos altos, queimava incenso e essas coisas que Deus abomina. Então esse homem de Deus foi enviado com uma missão, ou seja, pregar ao rei aquilo que Deus iria fazer. Entretanto, esse homem de Deus recebeu instruções da parte de Deus. E essas instruções foram as seguintes: que ele não devia parar em lugar nenhum, não comer em lugar nenhum, não aceitar comida de ninguém, não beber nada com ninguém, ou seja, ele não devia ter comunhão com ninguém, apenas passar a mensagem e voltar. Mas nós estamos a ler aqui que morava em Betel um velho profeta, e habitava ali em Betel. E os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Continua. As palavras que ele havia falado ao rei, eles também as contaram ao seu pai.
ou seja, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele disse que Deus ia fazer. Segue. E disse-lhes seu pai: por qual caminho ele se foi? Porquanto os seus filhos haviam visto por qual caminho o homem de Deus, o qual veio de Judá, havia sido. Podes continuar sempre. E ele disse aos seus filhos: selai-me, preparai-me um jumento. Assim eles lhe selaram o jumento e seguiu montado sobre ele. E foi atrás do homem de Deus e o encontrou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Sou eu. Então lhe disse: vem para casa comigo e come pão. E ele disse: não posso retornar contigo, nem entrar contigo. Tampouco comerei pão ou beberei água contigo neste lugar. Porque foi-me dito pela palavra do Senhor: tu não comerás pão, nem beberás água ali. Tampouco retornarás pelo caminho que vieste. Ele lhe disse: eu também sou um profeta como tu és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: trazei-o de volta contigo para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão e beber água. E ele, porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu que, enquanto eles estavam assentados à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta que o trouxe de volta. E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto tens desobedecido à palavra do Senhor e não tens guardado o mandamento que o Senhor Deus te deu e te ordenou, mas retornaste e comeste pão e bebeste água no lugar do qual o Senhor te disse: não comas pão, nem bebas água, a tua carcaça não virá ao sepulcro dos teus pais. E sucedeu depois que ele havia comido o pão e depois que havia bebido, ele selou para si o jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar. E quando ele se foi, um leão o encontrou junto ao caminho e o matou. E a sua carcaça foi lançada no caminho e o jumento permaneceu de pé junto a ela. E o leão também ficou de pé junto à carcaça. Amém? Aqui nós vemos... Eu fiz ler toda esta escritura porquê? Para nós tentarmos perceber. Aqui nós temos várias mensagens inseridas nesta passagem. Primeiro, no início diz: e morava em Betel um velho profeta. Ou seja, a Bíblia diz velho profeta no sentido que ele não era profeta. Ele era um velho profeta. E quando nós somos um velho algo, nós já não somos. Ou seja, alguma coisa aconteceu com este homem. Ele foi um profeta, mas alguma coisa aconteceu com ele que o tornou um velho profeta. Ou seja, ele foi conhecido como profeta, mas já não é. Então o que é que ele tinha nele? A sensação que era profeta. O que o fez ir ao encontro do homem enviado por Deus e mentir. Dizer que era profeta, que ainda era profeta. Porque nós pensamos assim, porque eu sou, e eu fui escolhido, eu sou, e faço, e aconteço, e profetizo, não sei o quê. Mas alguma coisa aconteceu com ele, para ele já não ter esse dom, para ele já não estar naquele dom de profetizar sobre a vida das pessoas. Tanto que ele mentiu. Ele tinha o espírito de mentira. E esta mensagem é para nós termos cuidado com aqueles que nos rodeiam. Porque às vezes vêm pessoas ter connosco e dizem assim: olha, tu não podes vir comigo à igreja onde eu ando? É que eu também sou do Senhor. Mas se você for analisar a vida dessa pessoa, essa pessoa não vai à igreja, essa pessoa não caminha com Deus, essa pessoa não tem uma vida ativa com Deus. Então o que é que ele quer fazer? Ele quer também inserir em si o mesmo espírito, o espírito de desvio. Eu tenho alertado muito pessoas para o fato de outras pessoas que não são firmes, não são constantes no Senhor, que querem levar outros para o mesmo nível. Não faça isso, não aceite. Examine essa pessoa, examine a vida dessa pessoa.
Examine se essa pessoa é uma pessoa com uma firmeza, com um estatuto que a gente possa dizer assim, olha, é um exemplo para mim. Se não for um exemplo para si, se for um exemplo de contenda, se tem algo que não é puro, não é agradável, como diz o Senhor, que não afaste-se. Afaste-se. Então a Bíblia diz que ele era um velho profeta. O que é que ele queria? Qual era a intenção dele? A intenção dele era enganar o profeta. Era enganá-lo. E nós vemos aqui que, no final, onde diz que o leão o matou, e nós sabemos que quando um leão mata a sua presa, ele mata para comer. Você já deve ver essas coisas na televisão, essas coisas esses documentários em que os animais matam para comer, para sobreviver. Mas o leão matou e ficou ali a olhar para ele. Sabe o que é que isso quer dizer? Sinal de justiça divina. Ou seja, o animal tinha uma ordem, tirar-lhe a vida. Isso tem uma simbologia espiritual. Não quer dizer que nós, por andarmos fora da presença de Deus, ou que vamos sair do caminho, vamos sair ali, um leão nos vai matar e nós vamos ficar ali estendidos no meio da estrada. Não é isso. Mas isto tem um significado espiritual. Nós vamos apagar. Nós vamos perder a presença no Senhor. Nós vamos deixar de ter vontade de vir à igreja. Se nós não vigiarmos aquilo que nos rodeia, se nós não vigiarmos as pessoas que andam à nossa volta, as pessoas que dizem que eu também sou de Jesus, eu quero, e não é justo, tu tens que, olha, também, porque é que não vais hoje à igreja e vens comigo à praia? Porque é que não vais hoje à igreja e não vens comigo? Eu estou a falar à igreja porque é onde o inimigo ataca muito. É onde ele mais nos desvia. Não sei se vocês estão a entender o que eu estou a dizer. Mas quando nós deixamos de vir à igreja, já ouvi pessoas dizer assim, mas eu sou uma brasa, eu estou no braseiro, mas eu sou uma brasa que não é por ficar alguns cultos que não vou à igreja, ou um mês ou dois, que não vou deixar de ser. Não, eu já tentei, como é que é dizer, eu já tentei pegar numa brasa para acender uma fogueira, pegar da brasa e eu levo a brasa e quando lá cheguei, apagou-se. Então ficou preta. Como é que eu vou fazer agora? Vou buscar outra e apagou-se. Não dá. Quando a brasa sai do braseiro, ela apaga. Mesmo depois, quando ela volta para o braseiro, já é mais difícil ela ganhar aquela cor viva de chama, não é? E é igual o que passa connosco na igreja. Nós dizemos assim, só hoje. Por que é que tem que ir todos os dias à igreja? Tens que ir todos os dias à igreja? Todos os domingos à igreja? Não, você diz à pessoa, não, eu sou uma brasa que tem que estar sempre acesa. Se eu não for hoje, eu vou começar a ficar preta no meu braço, eu vou ficar preto na minha perna, eu vou começar a apagar. E depois quando eu quiser me juntar, já vai ser mais difícil para mim. Não sei se me estão a entender. Mas essa é a realidade espiritual. Nós temos de ser constantes. E esse homem tinha uma missão: passar a palavra, o juízo, voltar e não confiar em ninguém. O nosso problema, vamos repetir, o nosso problema é que nós confiamos nas pessoas. O nosso problema é que nós confiamos nas pessoas. Às vezes nós damos mais valor à opinião de uma pessoa que não caminha com Deus do que aquele que caminha com Deus. Não é bem assim. O teu filho disse que não é bem assim. Mas o teu filho está com Deus? Tu já não aceitas o conselho daquele que está com Deus e aceitas o conselho daquele que não anda com Deus? Ninguém me ama. Só a minha mãe é que me ama. A tua mãe está com Deus? Mas o teu marido que anda com Deus, tu dizes que ele não te ama. Porquê? Porque estou na cabeça e tu não gostaste. Amém? Nós temos que atentar para aquilo que é puro, para aquilo que é de Deus. E às vezes é de pessoas.
que nós menos esperamos. Nós dizemos assim, esta pessoa... Não, eu vou fazer a vontade desta pessoa porque ela é especial para mim. Eu vou dizer uma coisa. Se o diabo aparecesse aqui, na forma de monstro, você fugia. Ele não vem na forma de monstro. Ele vem na forma mais agradável, mais perfeita, tentadora, lindo. Para quem quer um namorado, ele vem na forma de um homem lindo. Para quem quer uma namorada, ele vem numa forma de uma mulher esbelta, linda. Estão a entender? Para quem não tem o seu coração no dinheiro, ele vem na forma de dinheiro. Agradável, tentador. Ou seja, ele vem sempre na forma tentadora, que é agradável aos olhos. Quando Eva provou do fruto, o que é que ela disse? O que é que a Bíblia diz? Que o fruto era? Que era agradável, que era agradável aos olhos. Ou seja, se fosse uma laranja com aspecto de limão, assim azedo, vocês acham que Eva tinha comido o fruto? Não. Ela comeu porque ele era agradável. Porque ela olhou e viu o agradável. A minha esposa gosta muito de andar a aconselhar pessoas. Eu farto-me de rir, mas pronto. E então, há uns tempos atrás, uma moça que pronto, está a começar nos caminhos do Senhor, disse, conheci um rapaz que é tão lindo. Eu acho que foi o Senhor que enviou para mim. E eu pus-me a par da situação. Mas olha, esta moça tal, isto aconteceu isto, conheceu um rapaz, acha que Deus é tão bom. Já enviou, ela queria tanto e já enviou um rapaz para dizer assim, então, mas é porquê? Só porque é lindo? Quais são os frutos dessa pessoa? Ele vem disfarçado para nos desviar do caminho que Deus propôs para nós. Eu sei do que estou a falar, porque eu passei por isso. Quando eu comecei na igreja, nós temos 3 fases, nós os crentes. Temos a fase da libertação, não é? Vai, não vai, as coisas do mundo, coisas de Deus. É tão difícil largar as coisas do mundo para ir para as coisas de Deus. Eu gosto de beber umas cervejas com meus amigos, gosto de ficar assim alegre, gosto de música, pum, pum, pum. Mas as coisas de Deus são chatas, mas tenho que me decidir, não é? Aquela fase. Depois tem a fase que é a fase de pedir ajuda para tudo. Podem orar por mim, por favor. Orem por mim, estou a passar mal. Mas andamos assim um largo tempo, passamos mal, vamos pedir oração. Mas não sei o quê, não sei o que mais. E depois temos uma fase que é dos pedinchões, que é, nós olhamos para as nossas necessidades, não é as necessidades que Deus, não é aquilo que Deus tem para nós, mas para as nossas próprias necessidades, para a nossa carne. E nós pensamos assim, há 10 anos que eu amo aquela mulher, mas ela não quer nada comigo. E então, como agora estamos no Senhor e aceitamos Jesus, agora Deus vai fazer ela vir ter comigo, porque isto é bruxaria, né? Nós tratamos Deus como bruxaria, né? Não foi até agora, mas agora vai, porque vai haver um pozinho de perlim pim pim que Deus vai mandar ali e tal, e ela vai vir como um ímã, não é? E então nós temos essa fase de crente, que queremos algo e pensamos assim, como Deus não é um Deus que fez coisas novas, quando Ele nos resgata e nos chama para Ele, Ele vai fazer coisas novas. Ele não vai trazer as coisas velhas que nós desejávamos na nossa carne, Ele não vai trazer essas coisas vão nos desviar. Ele sabe, nós na nossa caminhada com Deus vai haver momentos em que Deus vai arrancar pessoas da nossa vida e nós não vamos entender porquê. Nós vamos dizer, mas eu gosto daquela pessoa e agora já não quero olhar para mim, não quero saber. É Deus que afasta, porque Deus tem coisas novas para nós, não é coisas velhas. E nós temos a tendência, quando começamos a andar com Deus, que não aconteceu até agora, mas agora vai acontecer, porque agora estou com Deus. Não quer dizer que vai acontecer. Pelo contrário, como eu disse, há coisas que vão se afastar.
Você vai perder amigos. Você perde amigos. Já é chato, já não tens... tornaste uma pessoa chata, não quero... Vai com Deus, vai. Você perde amigos. Você torna-se uma nova criatura, uma nova pessoa. Você passa das trevas para a luz e a luz não tem comunhão com as trevas. Eu não sei se você está a passar isso na sua vida, mas se há alguém na sua vida que você pensa assim, porque é que isto está a acontecer? Porque é que esta pessoa está a se afastar de mim? Se você está nos caminhos do Senhor, anda na luz, você tem que pensar assim, eu estou bem, eu sinto que estou bem. Se essa pessoa não está comigo ou não quer estar comigo, essa pessoa não é aquilo que Deus tem para mim. Então, se não é aquilo que Deus tem para mim, eu vou seguir com o Senhor. Não faça aquilo que este homem fez. Não coma qualquer coisa, não beba qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Você merece muito mais. Você merece o melhor que Deus tem para si. E então eu vivia nessa fase de crente pedinchão, que pensava que por gostar de algo que Deus ia trazer até mim. E chorava. Chorava, fazia birra, batia ao pé de Deus. Porquê? Eu orei 20 vezes, jejuei 7 vezes. Deus, nem comi, estou aqui encolhido da barriga. Porquê que tu não me dás? E Deus começa a ensinar-nos, diz assim, mas isso é a tua vontade, não é a minha vontade. É a tua carne. A tua carne é que quer aquilo, não sou eu, tenho melhor. Eu estou a falar porque eu passei por isso. E hoje rio-me disso. Eu fui diversas vezes à casa da irmã pedir oração por uma pessoa que eu queria. Meu Deus, e eu hoje olho para trás e eu assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Senhor, na verdade, tu tinhas algo diferente para mim, melhor. Bênção. E eu andei iludido naquilo anos e anos e anos, e a bater na mesma tecla, e se calhar não estou a orar bem, Deus. Se calhar não jejuei as horas certas. Meu Deus do céu. E nós temos essa fase de crente. E depois temos aquela fase de crente que eu adquiri quando soube que o sangue de Jesus é que era o segredo para andar com Deus. O sangue de Jesus. Quando você sabe que o sangue é que pagou o preço por si, quando você sabe que algo foi feito foi feito um sacrifício por si, você deixa de começar a olhar para os seus desejos e você começa a olhar para os desejos do Senhor. Porque se até você olha para o exemplo de Jesus e você vê um Deus a entregar o seu próprio filho a um sacrifício horrível, quem sou eu para exigir alguma coisa ao Senhor? Que é o meu próprio desejo. Quando o próprio Deus entregou o seu filho para mim, então é porque Ele tem algo diferente para mim. Isso é muito espiritual. Nós temos que deixar de viver nos desejos da nossa carne. Eu sei que alguém aqui hoje está a passar por uma situação em que há uma pessoa, parece que vem de Deus. Parece que vem de Deus. Vigia. Amém? E então, confia no Senhor, como está escrito em Provérbios 3. Provérbios 3. Provérbios 3, 1 a 8. Creio que é Provérbios 3, 1 a 8. Meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos. Podes seguir. Porque eles estenderão os teus dias e eles acrescentarão vida longa e paz em ti. Que a misericórdia e a verdade não te abandonem. Atas ao teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. Assim acharás o favor e o bom entendimento à vista de Deus e do homem. Confia no Senhor com todo o teu coração
E não te apoies em teu próprio entendimento. Amém? Esta parte aqui, não te apoies no teu próprio entendimento. Tudo o que eu decido é correto porque eu sou filho de Deus. Não. Eu, há uns 3 semanas atrás, recebi um convite para ir ministrar numa igreja em Pombal. E eu, aliás, quem recebeu o convite foi a minha esposa. E ela disse, veio-me passar a mensagem que havia alguém que queria que fosse lá ministrar. E a minha esposa ficou, como é que é dizer? Ai, o que Deus está a fazer? E eu disse, ei, calma aí, que essas coisas são sérias. Calma. Nós estamos debaixo de uma liderança. Que é isso? Calma. Está bem, calma. Vamos falar com os pastores sobre essa situação. Porque eles é que são os nossos líderes. E se essas pessoas querem que nós vamos a esse lugar ministrar algo da parte do Senhor, então eles têm que falar com os nossos líderes para nós recebermos a bênção, sermos enviados com as bênçãos, com o favor, com a graça do Senhor que nos usa. Tudo tem um seguimento, uma hierarquia, para não falar em respeito, autoridade e etc. E assim foi. Falei com o pastor e disse, pastor, tal pessoa pediram-me para ir, não sei o quê, pronto. O pastor disse, ok, dá-lhes o meu número e eles que liguem para mim, que eu sou o vosso pastor e eu falo com eles. Eu dei o número do pastor, passado uma semana perguntei, pastor, alguém entrou em contato consigo? Não. Até hoje. Há coisas que o nosso entendimento parece que nos deixam eufóricos. É de Deus, Não. Temos que orar ao Senhor, temos que pedir instrução ao Senhor, temos que consultar nossos líderes. O que é que você acha disto? Você tem que ter a bênção de quem zela pela sua alma. Não queira fazer as coisas no seu pé, na sua mão. Vai se dar mal. Isso é como uma relação de um pai para um filho, é igual. Se você tem um filho que decide fazer as coisas, ele está dependente de si, né? Se ele decide fazer as coisas por si mesmo, tomar decisões por si mesmo, vai onde ele quer, diz, olha, vou para Lisboa e sozinho e vai. E acontece alguma coisa, né? Ou então o pai chega a saber que o filho saiu de casa e foi para tal sítio, não fica triste, porque não teve conhecimento. Mas não me deste conhecimento que ias fazer tal viagem. Então, mas o que é que eu sou para ti? A mesma coisa se passa nas coisas de Deus. Nós temos que dar conhecimento daquilo que queremos fazer ou que vem ao nosso coração, para que nós recebamos o aval e as bênçãos do Senhor. Amém? Então, com isto, amados, eu quero dizer que você é especial e que vigie. Vigie daqueles que à sua volta. Extraia, né, os ficheiros que é nessa pessoa. O que é que há lá? Quais são as intenções dessa pessoa? Mas eu tenho a minha fé. Pois. Extraia. Analise. Para que não aconteça o mesmo que aconteceu com este homem, que parecia que... Você lê lá para trás, que não vamos ler por falta, até vai demorar muito, mas se você ler lá para trás, você vai dizer se este homem estava mesmo determinado em cumprir aquilo que o Senhor lhe pediu. Inclusive ele até negou comer com o rei, não é? Você ler lá atrás, você vai ver. O rei ofereceu-lhe comida, ofereceu-lhe água, disse, não, jamais. Não vou comer nem beber, porque o Senhor disse para eu não comer nem beber com ninguém. Mas ele foi-se acreditar num homem que supostamente era profeta. E falhou. Isso teve consequências graves. E a Bíblia diz que o diabo é o quê? É um leão. E ele anda ao nosso redor para nos tragar. E depois de nos tragar, o que é que ele fica? Fica ali quieto, olha para nós. Não, para nada jamais serve. Está aqui tudo nesta passagem. O que é que ele
o que é que Ele faz à nossa volta? Basta uma brecha. E nós temos que andar com Deus, amados. E temos que, se falhamos e pensamos que estamos a tomar uma decisão errada, pedimos perdão ao Senhor, tomar o caminho certo novamente, porque diz em 1 João que Deus é fiel e digno para nos perdoar de todo o pecado que nós cometemos. Se tomou uma decisão errada ou se tomou um caminho que não é bom, pedimos perdão a Deus. Deus, perdoa-me, não fui sábio, não fui sábia, mas vou voltar para aquilo que tu tens para mim. Amém? Porque nós vivemos debaixo do sangue de Jesus. Nós já não vivemos na lei. Mas vamos ser constantes e vamos ser obedientes ao Senhor para que o leão não nos apanhe na estrada. Amém? Amém? Obrigado, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, por nos manteres no teu caminho, Senhor. Deus, são muitos os caminhos, Pai, que o inimigo nos apresenta, Senhor, diariamente, Senhor. E alguns deles nós até pensamos que vêm da tua parte, Pai, erradamente, Senhor. Te pedimos perdão por isso, Senhor. Pedimos-te perdão, Senhor, por as vezes que não pedimos-te aconselhamento, Deus. Que nas vezes que não oramos a Ti, Senhor, a pedir orientação sobre alguma situação da nossa vida, Senhor. Pedimos-te perdão às vezes que nós achamos que já somos suficientemente sábios no nosso entendimento, Senhor. Que já não precisamos de aconselhamento de ninguém, Pai. Pedimos-te perdão, Senhor. Guarda-nos, Pai. Guarda-nos, Senhor, na Tua presença, Senhor. Guarda-nos baixo das Tuas asas, Senhor, como uns filhos queridos, Pai. Guarda-nos, Paizinho. Que o Teu favor, a Tua graça e a Tua misericórdia esteja sempre diante de nós, Senhor. Não nos deixes cair, como diz a Tua palavra, em tentação, Senhor. Mas livra-nos de todo o mal, Senhor. Livra-nos, Senhor, do leão, Pai. Livra-nos do leão que está à nossa espera, Pai, que está ali à beira do caminho para nos tragar, Senhor. Não permitas, Senhor, que o leão nos toque, Pai. Mas também não permitas, Senhor, que nós tenhamos um coração rebelde, Pai. Não permitas que o nosso coração se transforme num coração que não aceita conselho, Pai, dos seus líderes, Senhor, dos seus irmãos, Senhor. Oh, Deus, quem seríamos nós sem Ti, Senhor? O que seria de nós sem Ti, Senhor? O Teu sangue, Senhor, nos purificou, Senhor. Mas nós, na verdade, não somos merecedores, Senhor. Não somos merecedores, Pai. Mas Tu olhas para nós como merecedores, Senhor, porque Tu nos amas, Senhor. Por isso, Deus, eu Te agradeço, Senhor. Agradeço por essa igreja maravilhosa, Senhor, por esses irmãos, Pai. Agradeço, Senhor, porque Tu os vais levar em segurança até os seus lares, Pai. Oh Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, e declaramos, Senhor, que Tu és Deus nas nossas vidas, Deus. Declaramos que o Teu Filho, Senhor, é o nosso Salvador, Senhor. Nós não temos outro caminho, Senhor, senão esse, Deus. Nem conhecemos outro caminho, Senhor. Nós já tentámos muitos caminhos no nosso passado, Senhor, mas nós sabemos hoje, Senhor, que Tu és o Deus vivo, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que só Tu és o Senhor. Por isso, Deus, guarda-nos, Pai, e ajuda-nos, Senhor, a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se alguém tiver um testemunho para dar, esteja à vontade. Os nossos pastores não estão, mas Ele nos deu liberdade para nós, como que